Queridos, 6º dia da campanha com o tema debaixo da potente mão de Deus. E eu acho que foi de muita sabedoria e discernimento descer no coração de Deus para essa igreja, essa temática. Porque nós estamos vivendo um tempo bastante difícil no meio cristão por causa disso. Porque as pessoas não querem mais se humilhar e permanecer debaixo da potente mão de Deus. Tem muitas pessoas que ainda têm um entendimento que a minha cabeça é o meu guia, que eu faço o que me dá na telha. E isso tem prejudicado muitas pessoas que eram homens e mulheres de Deus a estar saindo do foco, a estar saindo do propósito. Porque assim como o apóstolo Paulo, somos nós, desde o dia em que entregamos a nossa vida a Jesus, já não somos mais que vivemos, é Cristo que vive em nós. E se é Cristo que vive em nós, eu preciso viver sobre a condução dEle, sobre a vontade dEle, sobre o direcionamento dEle. E tem muitas pessoas que estão naufragando na caminhada cristã, porque até começaram muito bem, mas ultimamente tem querido fazer a sua própria vontade e não tem dado certo. Como a irmã Karina acabou de falar aqui, a mesma mão que abate é a mesma mão que exalta. E tem 2 significados na Bíblia sobre a poderosa mão de Deus. Uma delas é para disciplinar. Quando a mão do Senhor pesou sobre a vida de Davi, quando ele sentiu o peso do pecado. Mas mesmo aquela mão pesando sobre a vida dele, foi um peso de amor, foi um peso para conserto, foi um peso para direcionamento, foi um peso para mudança. Porque mesmo Davi cometendo aquele pecado, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Você sabe qual a diferença de Saul para Davi? É porque Saul almejava o trono, Saul desejava o trono, mas Davi desejava o coração de Deus. Davi desejava era o coração de Deus. É por isso que eu quero falar sobre o significado da palavra potente mão de Deus. Se você colocar no Aurélio ou no Google, se você colocar o significado da palavra poderosa mão de Deus, você vai ver que é reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas e nos submeter humildemente à sua vontade. Esse é o significado. Essa é a maior referência mesmo, é confiar que Ele é que tem o controle de tudo. Quando Pedro lá na sua carta primeira, no capítulo 5, ele vai declarar esse versículo. Ele está fazendo menção para uma igreja universal, que é uma carta pastoral, mas é uma carta universal. Não era denominada para uma igreja em si, mas era uma carta universal. Ele estava dizendo porque o povo estava começando a querer fazer primeiro as suas vontades do que a vontade de Deus. E ele estava dizendo: não adianta vocês terem toda a intelectualidade, vocês quererem fazer as coisas do seu jeito, porque Deus só se agrada quando nós fazemos as coisas do jeito dele. Então por isso se humilhem debaixo da potente mão de Deus. E a palavra se humilhar não é se fazer de coitadinho, mas é se permitam estar sobre a direção de Deus. E o teu texto que eu quero compartilhar com vocês está em Êxodo capítulo de número 33. Amém?
porque eu quero falar sobre estar debaixo da potente mão de Deus, é fazer exatamente como Ele tem nos ordenado, é fazer segundo o direcionamento dEle. Êxodo capítulo de número 33, o texto é longo, conhecido por vocês. Eu quero ler do versículo de número 1 em diante, amém, queridos? Acompanhe essa leitura com cuidado comigo, vai ser uma leitura longa, eu vou tentar ler rápido, você vai acompanhando. A palavra de Deus, escrita por Moisés, no livro de Êxodo, diz: e disse o Senhor a Moisés: parte, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente eu darei. Eu enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, ou um povo de duras cerviz, para que eu não te consuma no meio do caminho. E quando o povo ouviu essa má notícia, se entristeceu, e nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: diz os filhos de Israel: vós sois um povo obstinado, se por um momento eu subir no meio de vocês, eu os consumirei. Por isso agora de ti tire os ornamentos, para que eu saiba o que fazer com vocês. Versículo 6, versículo 7, aconteceu justamente isso. Eles vão se despir dos ornamentos. Agora vamos partir para o versículo de número 10. E todo o povo via a coluna de nuvem ficar à porta do tabernáculo, e todo o povo se levantaria e adorava cada um à porta da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como o homem fala com o seu amigo. E ele voltava novamente ao jovem, dizendo: não se aparta do meio do tabernáculo. E disse Moisés ao Senhor: vê, tu me dizes para me subir com este povo, e não me deste saber quem enviarás comigo, mas dissestes: eu conheço-te pelo teu nome, e encontraste graças aos meus olhos. Por isso agora rogo-te, se encontrei graças aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. E ele disse: minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés teimoso, no versículo 15 ele vai dizer, e ele disse: se tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Como pois se poderá saber que achamos graça aos teus olhos, e o teu povo não andares tu conosco? Assim seremos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que estarão por sobre a terra. E disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, pois encontraste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Mais uma vez Moisés, sedento, teimoso, ele queria uma confirmação da parte de Deus. No versículo 18 ele diz assim, ele disse: eu suplico, mostra-me tua glória. E ele disse: farei
toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem tu se compadecer. Mas o Senhor o disse: tu não pode ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. E disse o Senhor: vê, a um lugar junto a mim, se coloca sobre a fenda da rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, eu te porei em uma fenda, e te cobrirei com a minha mão, enquanto eu passar. Eu tirarei a minha mão, e tu me verás pelas costas, mas a minha face tu não verás. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, a tua igreja, e eis aqui a tua palavra, que é a maior semente sobre as nossas vidas. Construi nos nossos corações uma terra fértil, para que a semente da tua palavra, ela possa ser plantada, ela possa germinar, ela possa brotar e trazer e gerar transformação sobre as nossas vidas. Toma o teu povo em tuas mãos e faz com que cada um se alegre com essa palavra, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E se você pode aplaudir essa palavra, aplauda da melhor forma possível, em nome de Jesus. Querido, eu quero falar aqui sobre o temor de Moisés, em desejar fazer somente a vontade de Deus. Primeiro Deus fala para ele subir com o povo para a terra que ele havia prometido, mas ele fala algo que Moisés não gosta. Ele disse: eu não vou no meio de vocês, porque vocês são um povo obstinado, de coração endurecido. Para bem dizer, o Senhor estava querendo lembrar a Moisés: vocês são um povo muito murmurador. Mesmo vendo a minha glória, mesmo vendo as minhas manifestações, desde o Egito que eu fiz com vocês, desde a minha retirada, desde a minha salvação de vocês do Egito, desde a abertura do Mar Vermelho, desde todas as providências no meio do deserto, muitos ainda continuam com o coração obstinado. Vocês estão prestes de tomar posse daquilo que eu vos prometi, mas alguns de vocês ainda têm um coração muito endurecido. E se eu for no meio de vocês, não vai dar certo, porque no meio do caminho possa ser que eu me desagrade e os consuma. Moisés não aceitou aquela palavra, pastor. Ele não se conformou com isso, porque ele tinha aprendido. Uma coisa Moisés aprendeu durante toda a trajetória: que o povo só caminhou de uma forma segura no meio do deserto, porque de dia eles eram direcionados pela coluna de nuvem, e que de noite ele era direcionado pela coluna de fogo. Então chega nesse momento em que Deus se revela a Moisés, e agora face a face com ele, a mentalidade de Moisés é que ele ainda precisava continuar sendo direcionado pela presença de Deus. Moisés tinha aprendido muito. Moisés agora já tinha experimentado, Moisés já tinha direcionado, ele podia até mesmo fazer como ele queria, como nós dissemos, o nosso ditado popular, como eu falei no início: a minha cabeça é meu guia, eu faço o que der na telha. Mas Moisés não tinha isso no seu coração. Moisés tinha um temor tão grande, que ele só queria fazer, ele só queria caminhar, ele só levantava a tenda quando Deus ordenava, quando a coluna de nuvem se mexia. Enquanto a coluna de nuvem permanecia parado, ele permanecia no cantinho dele, ele permanecia adorando, ele permanecia parado. Mas quando ele saía da tenda da congregação, que via que a coluna de nuvem se movia, era o sinal que ele também precisava se mover. Mas Deus agora vai ser duro e vai dizer: eu não vou no meio de vocês. E aí Moisés diz assim: pô, eu também não vou não.
Se tu não for, também não vou. Meu irmão, nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos voltar a ter esse temor que Moisés tinha, de só fazer o que o Senhor nos ordenar fazer, de só ir para onde o Senhor mandar a gente ir, de falar o que o Senhor mandar a gente falar. O conhecimento humano, a racionalização humana. Hoje só se fala de empoderamento, esse tal de empoderamento, seja masculino, seja feminino, tem feito as pessoas perder o temor ao Senhor. Eu sou uma mulher empoderada, eu sou um homem empoderado, amém, glória a Deus, você se tornou uma mulher e um homem de atitude, mas não perca o temor ao Senhor. Agora eu sou uma mulher empoderada, um homem empoderado, e agora sou eu que vou empreender nisso, sou eu que vou botar os pés sobre isso, e vai ser abençoado sim, que Deus vai me abençoar. Como é que você quer que uma coisa seja abençoada, se não foi Deus que pediu para você fazer? E muita gente está fazendo, está quebrando a cara e está achando e botando culpa em Deus, quando Deus não mandou você fazer. Era isso que ele repreendia. Jeremias capítulo 29, nos últimos versículos você vai ver: eu vou levar vocês para um cativeiro, porque vocês sacerdotes, vocês profetas, estão falando coisas que eu não estou mandando vocês falar. Vocês estão fazendo coisas que eu não estou mandando vocês fazer. E eu vou permitir que vocês vão passar 70 anos no cativeiro babilônico. Porque vocês estão falando, vocês estão fazendo, vocês estão querendo dizer coisa que não foi eu que mandei vocês fazer. E está acontecendo isso no nosso meio. Tem gente querendo usar Deus como amuleto. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Deus vai me abençoar. Aí primeiro faz, primeiro toma as iniciativas, aí depois vem aqui: Senhor, abençoa meu negócio, abençoa isso que eu fiz. Já entra no relacionamento, não sabe, não pediu nem direcionamento de Deus. Aí depois vem Jesus, abençoa meu relacionamento. E muitas das vezes nem era a vontade de Deus, mas Ele só abençoa porque Ele te ama. Ele vai abençoar porque Ele quer bem, mas no fundo não era a vontade dEle. Você sabe que Deus, até o nosso errado, Ele faz se tornar certo, porque Ele nos ama tanto. A misericórdia dEle é tão grande com as nossas vidas, que no meio do percurso Ele perdoa o nosso começo errado e faz continuar a nossa trajetória certa. Mas nós precisamos voltar a ter esse temor. Moisés diz: se tu não for, eu também não vou. E quando ele foi falar para o povo: nem me vestir eu vou me vestir para ir, nem as túnicas eu vou colocar, nem os ornamentos eu vou colocar, porque se o Senhor não for na frente, não adianta. O que adianta eu subir e querer pelejar contra os fariseus, os jabuseus? O que adianta? Se o Senhor não for na frente, nada vai acontecer. Não adianta nem a gente colocar os nossos paramentos, não adianta nem a gente colocar os nossos ornamentos, não adianta nem a gente se preparar, se o Senhor não for na nossa frente. O povo confrontou Moisés: Moisés, o Senhor não vai? Vai não. Ele disse que não vai não. Porque pode ser que no meio do caminho a gente erre, murmure, faça alguma coisa e Ele nos consuma. E o amor dEle é tão grande por nós que para não nos consumir, Ele não quer ir com a gente. Aí o povo: peraí, eu também não vou não. E Moisés diz: eu é que não vou mesmo. Eu não sou doido. Eu não sou doido de subir sem a presença do papai. Eu não sou doido de começar alguma coisa sem a presença do papai. Não faz nem sentido eu colocar os pés numa terra que Ele me prometeu, se Ele não estiver presente comigo. Não faz nem sentido nós tomarmos posse de uma bênção, se o Senhor não tiver para cortar aquela fitinha vermelha e nos alegrar com a nossa bênção.
Não faz nem sentido. Tem gente começando obra, tem gente abrindo igreja, tem gente fazendo tanta coisa, meu irmão, sem ser da vontade de Deus, e quer que Deus abençoe, Deus quer que Deus faça prosperar. Deus não mandou você fazer ainda, porque você ainda não está sensível a ouvir a voz de Deus. Tem muita gente atropelando o tempo e as fases que o Senhor ainda quer que você passe. E eu estava estudando, e Flávio Joséfo, ele fala em um dos seus livros sobre esse texto. Ele diz que Deus falou isso de propósito, só para ver qual era a atitude de Moisés. Flávio Joséfo é um grande historiador, e ele tem a capacidade de brincar e de nomear. E ele diz que Deus falou desse jeito, que não ia, só para ver qual seria a atitude de Moisés. Então, meu irmão, nós precisamos voltar a ter o temor do Senhor. Quando Moisés falou: Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, me mostra um sinal, porque eu não subirei com esse povo, eu não começarei nada se o Senhor não for na nossa frente. Deus ouviu a oração de Moisés e agora vai dizer: eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Aí Moisés, tinhoso, para quebrar a palavra que antes o Senhor tinha dito: eu não vou. Tu disse que não ia, agora está dizendo que ia. Me dá uma prova, me dá uma amostrazinha, me dá uma amostra. Meu irmão, é muito interessante. Deus pede que a gente faça a prova dele. A gente precisa estar pedindo amostra. E aí Moisés vai pedir me dá uma amostra, me deixa ver tua glória. Ele disse: não, minha glória tu não pode ver, porque homem nenhum pode me ver. Se me ver, vai ter que morrer. Quer ir para agora mais cedo? Porque se você quer ver o Senhor a face, vai ter que ir para agora, mas em vez de você ver minha glória, você vai estar na glória. Não, mas eu vou te colocar em uma posição, em que minha mão eu vou passar, e tu vai me ver passar de costas. E depois que eu passar, eu tirarei a minha mão, tu sentirás a minha glória. Porque eu tenho achado graça aos teus olhos. As tuas atitudes têm alegrado o meu coração. E eu serei contigo, e eu serei com este povo. Deixa eu contar uma experiência minha a respeito disso. Eu trabalhei 8 anos em uma casa de recuperação. Não foi aqui eu me internei, mas a mesma que eu me internei, uma outra pessoa tinha se internado junto comigo, inclusive ele daqui de Mossoró. Tem uma família muito grande aqui em Mossoró, e eu estava numa casa de recuperação, nós se internamos juntos. Eu estava baleado, tinha levado uns tiros, um atentado de morte. E esse irmão cuidou de mim, daqui de Mossoró. Ele estava lá há mais tempo, já estava ajudando lá como supervisor dos que estavam chegando. E ele cuidou de mim. E passados alguns anos, tanto ele bem como eu bem, ele saiu dessa casa de recuperação e decidiu abrir a casa de recuperação dele. E eu não, eu decidi viver família, tinha acabado de me casar, e queria trabalhar, ganhar dinheiro, o sonho de qualquer homem, ser responsável pela sua família, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma casa, os desejos de uma pessoa normal. E assim aconteceu. Depois de 3 anos e meio, eu estava num culto, numa igreja, e ele apareceu, nós nos encontramos, e ele disse: Gilberto, faz tanto tempo que eu queria falar contigo. Aí eu, por quê? Porque eu queria que tu fosse me ajudar na casa de recuperação que eu abri. Tu tem um chamado, cara, você tem um potencial, a tua experiência de vida, o teu testemunho se tornou muito forte. Eu vejo tu pregando nas igrejas, dando testemunho nas igrejas. Eu preciso que você me ajude lá. E eu fiquei 8 anos ajudando ele nessa casa de recuperação.
como voluntário. Abandonei o emprego, deixei tudo. A Sulita me chamou, minha esposa começou a me chamar de doido. Tu é doido? Vai abandonar tudo, vai deixar o trabalho, vai ganhar isso, e nós? Aí eu falei, chegou a hora de nós vivermos debaixo da potente mão do Senhor. Chegou a hora de nós vivermos como missionário. Nós vamos servir naquele lugar voluntariamente. A casa era simples, tinha começado há alguns anos, e nós ficamos lá por 8 anos, ajudando ele. E aconteceu alguns fatores, um deles foi a minha filhinha nascer. E aí eu percebi que não tinha condições de eu continuar sendo voluntário lá, sem ganhar nenhuma ajuda de custo, porque agora não era mais eu e minha esposa. Nós almoçávamos, merendávamos e jantávamos dentro da casa de recuperação, só ia dormir na nossa casa. Mas agora tinha uma criança que tinha nascido, e eu precisava dar fralda, eu precisava dar o leite, eu precisava comprar isso, e eu entendi que eu precisava de uma ajuda financeira. E eu cheguei para ele, pastor, agora estou precisando de uma ajuda financeira, depois de 8 anos como voluntário, me deu uma ajudinha aí. Ele, Gilberto, a casa assim, a casa assada. Eu, pastor, todo mês eu prego nas igrejas, por aí afora, eu trago um interno, eu trago uma família pagando, outra pessoa, e eu vou resgatar pessoas na favela, me dê 2 beliches, as 2 vagas que eu internar vai ser o meu salário para me sustentar a minha família. Ele olhou para mim e disse, se eu fizer isso com você, eu tenho que fazer com os outros que me ajudam. Aí eu, pastor, eu vou precisar sair, me perdoe. Eu tinha um carro, baixei o aplicativo da Uber no meu celular, e eu vou trabalhar para a Uber sustentar a minha família. Eu não queria voltar para o meu trabalho secular, porque não facilitava a minha vida cristã e nem a minha recuperação. É um trabalho que me impulsionava a ser desonesto, e eu não queria mais. E tinha um garoto que eu tinha cuidado dele, e ele já estava fora trabalhando. E quando ele completou 1 ano limpo das drogas, ele foi fazer um culto de ação de graça dentro de um salão que ele tinha acabado de abrir, de cortar cabelo. Ele e a mulher dele. Ele disse, Gilberto, eu queria que você viesse dar uma palavra, e eu queria que você viesse fazer um momento de oração aqui. Nós vamos abrir, vamos inaugurar, e eu quero que você faça isso. Ele convidou a família dele todinha, e parte da família não sabia que ele tinha se internado na casa de recuperação. Parte da família escondeu dos outros, que tinham preconceito. Eu falei, eu vou, com uma condição, que você fale a verdade do que você viveu lá na casa de recuperação para o resto da sua família, para que a sua família continue sendo abençoada, para que você permaneça firme na presença de Deus, e para que o seu negócio seja próspero. Você precisa começar com a verdade. E ele foi para um lado, foi para o outro, mas aceitou. E nós estávamos lá. Eu dei a palavra, fiz um momento de oração, e no final ele foi dar o testemunho. E ele contou a verdade, tudo que ele passou, do envolvimento dele com a droga. O salão quase fecha, parte da família ficou espantada, a família de classe média lá de Fortaleza, parte da família ficou espantada, não aceitavam aquela situação. Mas no final do testemunho dele, ele disse assim, eu só estou triste por uma coisa, porque o meu padrinho, ele me convidou para ser padrinho de caminhada dele. O meu mentor, o meu pastor, não está fazendo o que mais gostaria de fazer. Por isso que eu estou triste. E começou a chorar. Terminou a oração, os comes e bebes, salgadinho, refrigerante, aquele negócio. Aí teve um tio dele que chegou para mim, eu estava no cantinho assim, ele bateu no meu ombro, sentou do meu lado e disse assim, rapaz, que maravilha essa história, que testemunho, que bênção. Eu só não entendi, foi o final. Por que ele disse que ele está triste? Porque você não está fazendo o que você mais gostaria de fazer. O que é que você mais gostaria de estar fazendo? Aí eu cuidar de vidas, porque eu tive que sair da casa de recuperação que eu cuidei dele, para trabalhar, para sustentar a minha família. Mas eu chego em casa com dinheiro, com condição de sustentar a minha família, mas o meu coração entristecido, porque eu não estou fazendo o que eu mais gostaria de fazer. Aí ele, o que é que precisa para você voltar a fazer o que você mais gostaria de fazer? Eu falei, um sítio, um bocado de beliche, uns colchão,
um bocado de panela, uns fogão, um ambiente que eu possa acolher pessoas e começar a cuidar delas. Aí ele olhou para mim e disse assim: se encontre comigo quinta-feira lá na rotatória do centro do Eusébio. Se encontre comigo quinta-feira. Aí eu me encontrei com ele, fiz umas rotazinhas de manhã, umas corridazinhas de manhã. Meio-dia era o encontro, parei tudo, fui lá me encontrar com ele. Eu saí seguindo ele. Chegou no centro do Eusébio, ele abriu a porta de um sítio assim com controle, entrou, eu entrei com o carro atrás. Aí ele botou a mão para fora, queridos, isso é para quem crê, amém, meu irmão? Ele botou a mão para fora do carro, ele abaixou o vidro, ele botou a mão para fora do carro, me entregou a chave e o controle e disse: olhe se dá para você voltar a fazer o que você mais gosta de fazer. Ele deu a ré no carro dele e foi-se embora, querido. Mais nada, ele nem desceu do carro. E ele saiu. Aí ele diz: fecha o portão. Aí pela primeira vez eu apertei o controle e o portão fechou. E eu fui arrodear o sítio. E quando eu entrei dentro da casa, tinha um freezer, tinha uma geladeira, tinha um fogão industrial, tinha 4 quartos, cada quarto tinha 2 beliches com seus colchões, tinha uma piscina atrás, tinha um campo do futebol do lado, cheio de árvore, com frutas. Aí eu falei: aqui dá para mim voltar a fazer o que eu mais gosto de fazer. Mas eu ainda não vou fazer, porque eu preciso da confirmação de Deus. Fui para casa, Sulita: amor, tenho algo para te dizer, o que foi que aconteceu? E ela se alegrou e disse: não era o que tu mais queria? Abre, vai. Aí eu falei: não, filha, calma, vamos orar. Eu queria que você fosse comigo durante 15 dias lá, às 5 horas da tarde. Nós vamos ajoelhar no meio do campo e nós vamos orar ao Senhor pedindo confirmação a Deus. Ela: por que tu vai esperar isso? Aí eu: porque eu só vou abrir se realmente for a vontade de Deus. Aí ela: pois chame o pastor tal, chame o pastor fulano de tal, chama o pastor Vinícius, chama o pastor Marcelo, chama mais alguém para orar com você. E nós ficamos lá todo dia, 5 horas da tarde. Eu passava na casa de alguns pastores, amigos meus, e a minha esposa, e nós íamos para lá, passávamos 1 hora orando, adorando, glorificamos ao Senhor e íamos embora. Na segunda semana eu cheguei para os pastores que iam comigo e disse: vocês não sentiram nada de Deus, não? E os pastores: não. E eu falei: eu também não. Aí eu: Senhor, não está ouvindo nossa oração, não? Vamos subir o monte. Aí o pastor: vamos subir o monte. Não, nós sobe, a gente vem para cá, ora. Quando for 8 horas a gente sobe o monte, porque eu estava achando pouco, só orar no campo. Aí ia fazer 1 semana e o Senhor não respondia nada. Aí eu: vamos subir o monte. Aí o pastor: não posso de noite e tal, não sei o que. Aí o outro pastor: eu vou com você. Aí nós íamos para lá, queridos, deu 15 dias. A gente tinha promovido uma companhia de 15 dias e Deus não falou nada, pastor. Fomos para o monte e Deus não falou nada. Eu: Jesus, que negócio é esse? Terminou a campanha, terminou a oração. Aí um pastor que estava indo comigo disse assim: Gilberto, vamos ficar na brecha. Vamos ficar na brecha, porque se for de Deus, Deus vai dar um sinal. Se Ele não falou, Ele vai demonstrar com um sinal. E nós precisamos ficar sensível, porque o seu coração deseja fazer muito, mas a sua intenção está mais correta. Passou 2 dias, terminados os 15 dias da campanha, o melhor amigo meu, na época, que estava limpo há 6 anos, teve uma recaída. Vendeu o carro, a moto e tudo que tinha dentro de casa, enquanto a mulher estava no trabalho.
Chegou na minha casa 1h da manhã, batendo no portão. Gilberto, me ajuda. O que foi? Recaí, empenhei o carro, empenhei a moto, peguei um bocado de televisão, micro-ondas, um bocado de cor de casa. A mulher não quer nem saber de mim mais. Pelo amor de Deus, arranje um lugar aí para mim ir, uma casa de recuperação para mim ir. Eu, calma, entre. Mandei ele tomar banho primeiro, estava todo sujo, fedorento, tomou banho, fui lá em cima, peguei uma bermuda, peguei uma camisa, dei para ele. Nós tínhamos acabado de comer uma pizza, sobrou 3 pedaços, estava na geladeira e um pouquinho de Coca-Cola. Eu fui lá, dei a ele, ele comeu, ficou lá e nós conversamos. Eu liguei para alguns pastores amigos que tinham algumas casas de recuperação. Meu coração ainda estava muito ferido com essa casa de recuperação que eu tinha ficado lá 8 anos, pela forma que o pastor não atendeu o meu pedido. Eu estava ferido e não liguei para ele, liguei para outros, e o pessoal dizendo que não tinha vaga, que tinha que pagar, aquele negócio todo. E aí deu 2h da manhã, ele chegou para mim e disse assim: eu posso dormir aqui? Aí eu, homem, pelo amor de Deus, tu vendeu o carro, vendeu moto, vendeu tudo dentro de casa, eu durmo lá em cima no quarto, quando amanhã, quando eu acordar, talvez não tenha mais nada aqui. Você vem pedir para mim dormir aqui, depois de ter feito tudo o que fez. Mas eu fiquei assim, porque meu coração arde por almas, arde por vidas. E eu me coloquei no lugar dele, porque um dia eu já vivi isso, amém, queridos? Aí eu falei assim: deixa eu falar com a delegada. Sulita já estava dormindo, 3h da manhã, e eu disse: amor, o Anso está lá embaixo. Assim, contei tudo para ela. Meu Deus, misericórdia, estava tão bem trabalhando. Pois é, amor. Vendeu o carro, empenhou moto, fez tudo. Liguei para a mulher dele aqui, a mulher dele disse que ia chamar a polícia. Ele está pedindo para dormir lá embaixo, para amanhã ver se eu consigo algum lugar para levar ele. Ela: aqui mesmo não, se ele fez tudo isso com as coisas dele, quem dirá com as nossas, que tem lá embaixo. A chave lá do sítio com o controle estava pendurado no armador lá do nosso quarto. Ela olhou para mim e disse assim: nós não passamos 15 dias orando, esperando a resposta do Senhor? Subiu o monte e o Senhor não respondeu. O pastor não disse que nós ficássemos sensíveis para entender um sinal? Está aí o primeiro interno da sua casa de recuperação. Pega a chave e vai dormir com ele lá no sítio, porque aqui mesmo não. Aí eu liguei para o pastor e o pastor disse: é a resposta de Deus, Gilberto. Deus é contigo, está na vontade de Deus, está no direcionamento. É desse jeito. Deus se agradou do que tu fez. Deus sabia da vontade do teu coração, mas também da tua obediência. Deus sabia da vontade do teu coração, mas também sabia do teu temor a Ele. Ele sabia que tu não queria começar se Ele não estivesse na frente. Deixa eu dizer uma coisa para você: antes de tu chegar lá para dormir com Ele, o Senhor já preparou o ambiente. E foi assim que começou o nosso ministério. Com 15 dias tinha 10 pessoas, com 30 dias tinha 30 pessoas, e as coisas começaram a fluir, gente para ajudar. Quando a igreja soube que eu tinha começado, doar o prato, doar o colher, doar o cadeira, rapaz, chegaram gente lá, o que é que está precisando? O que é que está precisando? O que é que está precisando? Eu disse: não está precisando de nada, a única coisa que precisava era a presença de Deus. Não precisa de nada, eu só queria a presença de Deus. Mas o pessoal andava no sítio e dizia: está precisando de uma geladeira nova. Aí ia embora, no outro dia chegava com a geladeira nova. Aí outra pessoa chegava e dizia: Gilberto, só esse freezer vai comportar mistura para esses meninos tudinho. Aí eu: vai, minha irmã, vai. No outro dia chegava com freezer novo. Meu irmão, eu estou dando esse testemunho para você, querido.
Você sabe por quê? Porque assim como Moisés temeu em não subir com o povo, se o Senhor não tivesse na frente, eu também não fiz, eu não abri. Eu tinha experiência, eu tinha todo o material, eu tinha o sítio na mão agora, mas a presença de Deus ainda não estava lá, Deus ainda não estava confirmado. Então, querido, eu venho aqui como profeta de Deus para te dizer: Deus sabe exatamente o que você quer, Deus sabe o que você precisa fazer. Você até diz: Deus está no controle da minha vida. Você vem aqui, louva, canta, prega maravilhosamente e bate no peito dizendo que Deus está no controle da sua vida, mas quando Deus fala para você parar, você não para, e quando Ele fala para você ir, você não vai. Volte a temer e fazer somente o que está na vontade de Deus, até porque todas as vezes que você não fez segundo a vontade de Deus, você quebrou a cara. E ainda vou dizer uma coisa para você, amém, querido? Talvez você não consiga ouvir a voz de Deus, mas tem homens e mulheres aqui para dar o direcionamento. Estar debaixo da potente mão de Deus é estar submisso. Estar submisso é estar sobre uma missão, é estar sob um direcionamento. Deus tem usado pessoas, tem levantado homens íntegros, mulheres íntegras. Meu irmão, todo dia louve a Deus pela vida desse homem e dessa mulher, pela integridade. Não deixe em nenhum momento o inimigo levantar um sentimento falso no seu coração a respeito desses homens. Eu conheço de estar perto, eu conheço deles falarem sobre a vida dele, eu sinto que arde no coração deles. Tudo que esse homem, tudo que essa mulher falar, obedeça e faça exatamente. O maior sucesso dos maiores homens e mulheres de Deus foi quando eles fizerem tudo exatamente quando o Senhor ordenou. Noé teve sucesso com a arca, por quê? Porque ele fez tudo exatamente como o Senhor ordenou. Abraão prosperou porque ele fez tudo exatamente como o Senhor ordenou. Moisés, ele só não herdou a terra prometida porque ele, em vez de tocar, ele feriu. Mas ele ensinou a Josué a fazer exatamente como o Senhor ordenou. Então eu vim aqui para lhe dizer nessa tarde que o segredo do sucesso da sua caminhada cristã está em você fazer exatamente como o Senhor tem lhe ordenado. Cuidado com a sua vontade. Confronte a sua vontade, porque às vezes você deixa levantar no seu coração o desejo de fazer algo, de criar algo, mas confronte, se pergunte: é a minha vontade, mas será que também é a vontade de Deus? Moisés estava doido para tomar posse da terra, meu amigo. 40 anos rodeando o deserto, estava bem pertinho de receber a bênção. Ele já estava doido para tomar posse. Mas ele disse: eu só vou entrar, só vai ter sentido eu entrar se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver na frente. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará, e fará muito mais além do que você imagina, muito mais além do que você pode imaginar. Eu acredito que, eu vou falar isso sempre, quando era na igrejinha do outro lado, eles já oravam por isso aqui, porque eles sempre sonharam no melhor para vocês. Eles sempre, eu preciso da igreja grande. Eu chego: pastor, essa igreja não vai caber não. E eu tive a oportunidade de ser profeta do Senhor e dizer assim: pastor, se prepara, que essa igreja não vai comportar o tanto de gente que vai vir para ela. Mas se prepara que ela vai alargar para esses lados aqui, esses pontos comerciais do lado aqui, essas casas, vai ser tudo da igreja. Esses dias, Gilberto, esses pontos tudinho aí agora é da igreja.
Se cumpriu. Se cumpriu. Por quê? Porque ele foi fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, segundo o direcionamento de Deus. Então, se submeta. Está debaixo da potente mão de Deus. É se submeter e se deixar ser direcionado, assim como o povo foi conduzido com a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Fica de pé. Eu queria orar por você. Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. A tua palavra diz que o Senhor não é filho do homem para que minta e nem para se arrepender. Mas nós acabamos de ler um texto que por um instante tu disse para Moisés que não ia com o povo. Mas quando o Senhor viu a atitude dele em dizer que não iria para lugar nenhum sem a tua presença, o Senhor o chamou e disse: eu vou com vocês, eu estarei no meio de vocês e a minha glória se manifestará. Deus, tem pessoas aqui, ó Pai, que deu passos além do que o Senhor ordenou. Tem pessoas aqui que começaram coisas, ó Deus, que o Senhor ainda não tinha designado para fazer. E o Senhor trouxe essa palavra para que trouxe esse tema. O Senhor trouxe, ó Deus, essa campanha para nos exortar que o melhor da vida cristã, o sucesso da vida cristã é estar sempre debaixo da tua potente mão, é estar sempre debaixo do teu direcionamento. Senhor, nós queremos nos humilhar, Senhor, nós queremos nos render segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Quando nós quisermos fazer a nossa vontade, nos paralisa e nos faz olhar para a tua vontade, nos faz ter sede e fome de entender os teus desígnios e os teus direcionamentos, porque nós queremos ir e fazer o ide, fazer a obra, mas nós só queremos que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja à frente. Faz assim, Senhor, conduz os nossos corações e a nossa mente a um novo tempo, a um novo momento, a uma nova fase, uma fase de total obediência à tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa aqui nesse lugar, com esse povo maravilhoso. Abençoa os que estão assistindo pela internet, que essa palavra possa ter alcançado os corações. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, dos que estão aqui ou dos que estão assistindo. Que o Senhor os visite com a tua potente mão, que o Senhor levante o que está caído, o que está desanimado, o que está abatido, o que está entristecido, que a tua potente mão erga, renova as forças dos teus servos. E muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto e por termos uma paternidade e podermos abrir a boca e dizermos que somos filhos amados. Muito obrigado. Essa é a nossa oração que nós te fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que está aqui, dê a maior salva de palmas para Jesus. Glorifica a Ele, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Vamos dar o nosso grito de glória e de vitória para a glória do nome santo. Pegue na mão de quem está do seu lado. Quem gostou da palavra, diga eu. Oh, palavra. Irmãos, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Que o poder de Jeová, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. A igreja diz amém e aplaude Jesus, que Ele é o Rei da Glória. Deus o abençoe, até amanhã. Irmãos, pão da